Glória a Deus, que bom nós estarmos na presença do Senhor, que é onde Jesus está a fartura de alegria. Glória a Deus. Na noite de hoje, estou na responsabilidade de trazer uma palavra do coração de Deus aos nossos corações. Bastante tempo que eu não entraria aqui nesta casa e hoje aprove Deus de nós estarmos juntos aqui cultuando e exaltando o nome santo do Senhor. Esse nome que está acima de todos os nomes e que em breve todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje, terça-feira, lá onde, pela graça de Deus, o pastoreio, é a terça da palavra, né? E a esposa ficou lá na incumbência, enquanto eu vim aqui guerrear com os irmãos na noite desse dia. Amém, querido? Vamos abrir as nossas Bíblias no tema. Deus abençoe a vida do pastor Carlos Henrique, sua digníssima esposa, pastor Eliane, né, todo o ministério, toda essa casa, os pastores aqui presentes. Glória a Deus. Deus seja engrandecido. Eu quero te dizer que você está num ambiente profético. Você não está em outro lugar, a não ser estar na casa de Deus. Você está num ambiente profético. Glória a Deus. Não vou ministrar totalmente dentro do tema, mas vou falar sobre oração. Mateus capítulo 21, verso 22. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Abre comigo também o livro de 1 Samuel, capítulo de número 12. 1 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 19. A partir do verso 19, eu vou ler para nós assim ganharmos tempo. Diz assim: todo o povo disse a Samuel: intercede pelos teus servos junto ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal de pedirmos para nós um rei a todos os nossos pecados. Verso 20. Então Samuel disse ao povo: não temais, vós cometeste todo este mal, mas não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi-o de todo o coração. Não vos desvieis para seguir ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder ou deixando de orar por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Verso 24. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente de todo o seu coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Glória a Deus. Podeis sentar, amados, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor nosso Deus. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Querido, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, com a igreja de Deus, na noite desse dia, falando sobre o pecado de não orar. Não orar é um pecado. Você sabia disso? Que quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando contra Deus. Por quê, pastor? Porque se nós não orarmos, nós iremos nos sentir autossuficientes. Nós iremos tentar resolver as coisas na força do nosso braço. Nós não iremos depender de Deus. E quando nós falamos de oração, logo fala de submissão a Deus. É através da oração que Deus dá direcionamento a reis, a sacerdotes e também a profetas. E nos dias que se chama hoje, Deus ele dá direcionamento à igreja através da oração e também
através do ensino da sua palavra. Sem oração, querido, não tem como a igreja de Deus ficar de pé. Sem oração, não tem como nós recebermos as revelações que vêm da parte de Deus. Sem oração, não tem como nós caminharmos em um mundo tenebroso. Por quê, pastor? Porque a oração é o oxigênio que a igreja recebe para prosseguir. A oração é um combustível que a igreja recebe da parte de Deus para caminhar numa terra tenebrosa. E eu quero te dizer que a oração é a chave da vitória. Se você quer continuar de pé, se você quer progredir, se você quer crescer, se você quer, como algumas palavras anteriores nos antecedeu, quer ser produtivo no reino de Deus, nós precisamos de orar. Você pode dar uma glória a Deus? No capítulo 12, a qual nós lemos, de 1 Samuel, dentro de um contexto, esse capítulo 12 está falando do fim do ministério do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele nasceu num tempo de crise, aonde em Israel havia um sacerdote chamado Eli. E Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E esses 2 filhos de Samuel, esses 2 filhos de Eli, melhor dizendo, não estava trabalhando, exercendo o seu sacerdócio da forma como Deus queria. Então Deus colocou fim não somente ao sacerdócio de Eli, como também o trabalho dos seus 2 filhos e toda a geração de Eli. Toda a geração de Eli deixou de servir ao Senhor. Por quê? Porque Eli, ele amou mais os filhos do que aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. Uma das coisas que nós precisamos entender no reino de Deus, querido, que nós não podemos inverter os valores. O que é errado e o que é certo. Deus sempre lutará para que a sua palavra não caia por terra. E foi justamente nesse momento de crise que Deus levanta Samuel. Samuel está sendo criado em um lugar corrupto. Samuel está sendo criado em um lugar totalmente adverso. Observa, Samuel está sendo criado com os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram imorais. Deus determinou que mataria os filhos de Eli. Por quê? Porque eles estavam comendo dos sacrifícios. Eles estavam se prostituindo na porta do templo. Observa que Deus não deixou barato. Pela madrugada, Deus veio e visitou Samuel. Pela 4ª vez, quando Samuel recebeu a instrução de Eli, ele declarou: fala que o teu servo ouve. E Samuel declarou pela 4ª vez: fala que o teu servo ouve. E Deus trouxe a mensagem, Deus trouxe a palavra, Deus trouxe o que iria fazer na casa de Eli, Deus trouxe o que iria fazer perante Israel. Algo importante que eu destaco aqui, querido, que embora a crise, que embora a imoralidade estava imperando naquele lugar, o texto vai dizer que a palavra de Deus, pela boca de Samuel, não caiu por terra. Por quê? Porque Samuel estava alinhado ao propósito de Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus me trouxe e te trouxe aqui na noite desse dia para me dizer e te dizer que a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família precisa estar alinhado ao propósito de Deus. E nesse contexto, Samuel lhe cresce. Samuel é juiz, Samuel é profeta, Samuel é um sacerdote. Porém, no capítulo de número 12, o contexto aqui vai nos dizer que agora o povo, olhando para as cidades vizinhas, eles observam que as cidades tinham um rei. Eles observam que a cidade tinha um líder. Interessante que dentro desse contexto, o próprio rei de Israel era o próprio Deus. Ou seja, era um reino teocrático. Era o próprio Deus que falava ao povo.
Era o próprio Deus que falava por intermédio de Samuel. Olha, Samuel, diz o povo isso. E Samuel dizia, diz o povo aquilo. E Samuel falava. Samuel orienta o povo e Samuel orientava. Samuel lidera o povo e Samuel liderava. Mas quando o povo começou a olhar as cidades vizinhas e viu que em cada cidade tinha um rei, eles olharam para dentro de si e não quiseram mais que o próprio Deus governasse a nação. Querido, a pior coisa da vida de um cristão nos dias atuais é ele deixar de olhar para dentro do tabernáculo. É ele deixar de olhar para dentro do cenáculo. É ele deixar de olhar para dentro a qual Deus colocou ele. E o povo começou a olhar a vizinhança, o povo começou a olhar a cidade. E eles chegam até Samuel e dizem, Samuel, nós queremos um rei conforme as outras cidades têm. Interessante que eles vão trazer Samuel e vão falar, Samuel, os teus filhos não estão caminhando nos seus caminhos, Samuel. Os filhos de Samuel também eram sacerdotes. Mas se você for observar no contexto, querido, eles estavam cobrando suborno para poder dar direito àqueles que precisavam de alguma coisa. E a nação olhando, os anciões olhando as atitudes dos filhos de Samuel, eles vão chegar até Samuel e vão dizer, Samuel, não tem como, você vai morrer. Olha só como é que os teus filhos estão procedendo. É interessante, né? Que Samuel, ele foi criado na casa de Eli, vendo os filhos de Eli corrompidos, sendo corruptos aos olhos de Deus. Agora, os próprios filhos de Samuel agora, tendo o mesmo comportamento dos filhos de Eli. E o povo chega para Samuel e fala, não tem como, você vai morrer, a nação vai perecer, e nós queremos agora o rei. E a Bíblia vai dizer que Samuel agora ele vai orar ao Senhor. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque ele estava diante de um desafio. Querido, quando você estiver diante de um desafio, não dá sim, não dá não. Não toma nenhuma decisão e atitude sem você orar, sem você buscar a presença de Deus. E Samuel foi para o recanto, Samuel foi orar, Samuel foi clamar. E a resposta de Deus para Samuel foi, Samuel, fica tranquilo, meu filho, não fica triste. Não fica triste porque eles não rejeitaram você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. É a mim que eles estão rejeitando. Mas não tem problema não, Samuel. Eu vou dar o que eles estão pedindo. Eu vou dar o que eles querem. E eles chegam até Samuel, querido, e aquele pedido não cheirou bem aos olhos, às narinas de Deus. Aquele pedido não chegou bem ao trono de Deus. De tal forma, no versículo de número 19, a qual nós lemos, vai dizer, todo o povo disse a Samuel, intercede pelos teus servos, junto ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei, todos os nossos pecados. Querido, não queira aquilo que Deus não quer te dar. Não queira aquilo que Deus até exato momento tem falado não. O nosso coração pede muitas coisas. Os nossos anseios, as nossas ansiedades, né? Pessoas ficam depressivas, ficam ansiosos, porque querem, mas existe um momento certo para que a resposta de Deus seja liberada para a minha e para a tua vida. Aguarda, espera o tempo de Deus, porque no tempo de Deus a resposta vem, no tempo de Deus o livramento vem, no tempo de Deus a provisão vem. Quem recebe essa palavra, levanta a sua mão e dá um glória a Deus. Intercede Samuel. E o texto de número 20 vai dizer, então Samuel disse ao povo, não temas, vós cometeste todo este mal, mas não vos desviei de seguir o Senhor, mas serviu de todo o coração. Mesmo assim, Deus estava sendo compassivo para com o povo. Mesmo o povo rejeitando a Deus, mesmo assim, Deus estava trazendo o povo a um arrependimento. No verso 21 vai dizer, não vos desvieis
para seguir ídolos inúteis, que não valem nada, e que também não vos livrarão, porque são inúteis. Queridos, em nome de Jesus, eu não sei se alguém aqui entre nós que ainda acende uma velinha atrás da porta. Eu não sei se alguém entre nós que ainda vai dar uma consultada numa cartinha, ou não sei se vai dar uma consultada no signo, mas em nome de Jesus, joga isso por terra, porque é o Senhor que vai dar direcionamento para a tua vida. Nós não podemos servir a dois senhores, ou há de servir a Deus ou a Mamon, mas em nome de Jesus, decida nessa noite servir somente ao Senhor, porque Ele tem a resposta certa para a tua vida. Verso 22, pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor fazer vós o seu povo. Verso 23, ele vai declarar, quanto a mim, longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bom e direito. Diga comigo, o pecado de não orar. Samuel aqui estava diante de um desafio. E ele vai declarar, quanto a mim, longe de mim, pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Querido, muitas coisas não acontecem na nossa vida da forma como Deus queria, sabe por quê? Porque nós estamos deixando de orar. Estamos deixando de interceder. Estamos deixando de clamar ao Senhor em um momento de decisão. E Samuel aqui ele vai declarar, quanto a mim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho bom e direito. A oração pode evitar muitos sofrimentos e proporcionar grandes alegrias. Porque é isso, o diabo é alérgico à oração. Diga, o diabo é alérgico à oração. Querido, você pode pular, você pode profetizar, pode pregar muito. E o diabo, ele vai ficar ali de braço cruzado. E não vai nem fazer cosquinha. Mas quando você abre a tua boca para interceder, quando você abre a tua boca para clamar, quando eu e você abrimos a nossa boca para orar ao Senhor, não importa quanto tempo, é só abrir a boca e orar. Não existe método, é só abrir a boca e orar. Eu quero dizer uma coisa, que o diabo ele é obrigado a bater em retirada, porque ele é alérgico à oração. Israel estava enfrentando fortes lutas, fortes lutas contra os seus inimigos. E por não confiar em Deus, o povo lhe pediu um rei. No entanto, embora Saul já reinara, a pressão ainda persistia e o medo imperava. Tomados pelo grande temor, os israelitas imploravam que o profeta Samuel orasse a favor deles. Em resposta ao clamor do povo, Samuel aproveita e exorta a seguir ao Senhor para evitar mais juízos. Diga, no tempo de luta, eu preciso seguir ao Senhor. Segue ao Senhor. Não segue as suas intenções. Ai, pastor, mas meu coração, não estou sentindo nada no meu coração, querido. Jeremias capítulo 13, 17, melhor dizendo, o profeta vai dizer que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Você não pode ser guiado pelo teu coração, você não pode ser guiado pelas tuas emoções, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E em seguida Samuel faz uma declaração reveladora. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Querido, está dando trabalho aquele filho? Continua orando. Está dando trabalho aquela filha? Continua orando. Está dando trabalho aquele marido? Continua orando. Está dando trabalho aquela mulher? Continua orando. Porque nada pode ficar de pé diante da oração. Não existe obstáculo que fica de pé diante da oração. Quando a igreja clama, quando a igreja ora, Deus responde com fogo e o nome dele é glorificado.
Aleluia! Sabe por quê, querido? Porque a negligência na oração é pecado. Por isso que nós não podemos deixar de orar. Diga, deixar de orar é negligência. Diga, e negligência é pecado. Negligência é pecado. Rapidinho aqui, vamos observar agora aqui 3 razões por que nós devemos de orar. Diga comigo, a oração evita o mal. A oração evita o mal. Pastor, na minha casa está a maior confusão, o que eu faço? Ora. Eu aprendi com um pastor que 90% dos problemas são resolvidos através da oração. E 10% são as revelações que Deus dá para que nós possamos resolver todos os problemas, as circunstâncias que nos amedrontam e que possivelmente venham acontecer conosco. Diga comigo, a oração evita o mal. Olha o que Jesus falou no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 6, louvado seja Deus, no versículo de número 13, Jesus declarou assim: e não nos deixeis entrar em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. E amém. A oração evita o mal. Quantos fracassos sobrevieram por não orarmos, irmãos? Indecisões, falta de sabedoria e de direção, tudo por não orar. Quantas decisões erradas você tomou na sua vida por você não deixar orar? Quantas decisões eu deixei de tomar certas por não orar? Quantas vezes erramos, sentimos a ausência do poder e da alegria por falta da oração, de oração. Diga comigo, quem ora, vive menos. Eita glória, diga, quem ora, vive menos estressado, vive menos ansioso, aleluia, vive menos desesperado. Oh glória, por quê? Porque a confiança não está no teu braço, a confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ao deixarmos de orar, abrimos a porta a todos os demais pecados, querido. Portais no mundo espiritual são fechados através da oração. Se nós não orarmos, esses portais são abertos. Jesus revela isso claramente em Marcos capítulo 14, verso 38. Vigiem, ora, para não caírem em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é? A carne é fraca para orar, irmão. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Mas para pecar, irmão, ela é forte demais. Ela é muito forte. Coloca aqui oração 6 horas da manhã. Ih, irmão, meu Deus, não vai aparecer quase ninguém. Eu sei que é assim. Mas coloca às 6 horas da manhã um churrascão. Meu Deus, até Lázaro ressuscita, irmão. Aparece aquele irmão que nunca mais apareceu na igreja, mesmo com soro, né, com tubo no nariz, ele levanta e vem, irmão. Por quê? Porque é churrasco, né, é comida, crente gosta. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas, irmãos, foi Jesus que declarou isso. Vigie e ore para que não caiam em tentação. Aleluia! O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga comigo, a oração muda as coisas. A oração muda as coisas, irmão. Quer mudar as coisas? Ore. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 5, lembra? A Bíblia vai dizer que Pedro estava lá, encarcerado, e ele recebeu uma palavra. Depois que passar a Páscoa, nós passamos a espada em Tiago e vamos matar Pedro também. Mas Pedro estava sobre uma promessa. Interessante que enquanto Pedro estava lá preso, aprisionado, algemas nos braços, algemas nos pés, sabe o que a igreja estava fazendo? Orando.
constantemente pela vida de Pedro. Atos capítulo 12, versículo 5. Aqui eu abro um parênteses. Você tem orado pelo teu líder? Você tem orado por aqueles que Deus tem levantado para cuidar da sua vida espiritual? Você tem orado por aqueles que Deus tem levantado para ser um guerreiro na frente da batalha? Pedro estava lá preso, mas a igreja estava orando. E aproximadamente, irmão, meia-noite, sabe o que aconteceu? Pedro, para ele era uma visão, mas ali era a presença do próprio Deus. Deus entrou na cela onde Pedro estava, tocou em Pedro e disse: Pedro, levanta, coloca a sandália, coloca a capa, vem comigo. E a Bíblia diz que quando o anjo toca em Pedro, as algemas caíram por terra. Você está no ambiente profético, querido. Ao você clamar, você orar, correntes estão sendo lançadas por terra, em nome de Jesus. Oh! Interessante que Pedro, ele vai e o anjo vai na frente. E quando eles vão passaram a primeira na portaria, na segunda, na terceira, interessante, irmão, que os portões eram abertos automaticamente. Eu e você, quando estamos orando, querido, não precisamos fazer força. Sabe por quê? Porque tudo se abre automaticamente. A nossa confiança não está no homem, a nossa confiança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração muda as coisas. Diga, a oração muda as coisas. Tudo pode ser mudado pela oração. O doente prestes a morrer pode ser, aleluia, seus anos de vida prolongado através da oração. Oh, louvado seja Deus. A oração pode mudar o destino de um país inteiro, irmãos. A oração de Abraão mudou a história de uma nação. Depois você observa em casa, Gênesis capítulo 20. Se a oração faz bem e não oramos, a Bíblia diz que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Diga, comete pecado. Ó, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que... E Deus não está falando de tempo aqui. Se é meia hora, uma hora, não. É orar. É orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz o quê? Orai sem cessar. É lavando roupa, orando. É no mercado, orando. É na igreja, orando. É dirigindo, orando. É em todos os lugares precisamos orar. Orar para evitar o mal. Diga, orar evita o mal. Segundo, diga, a oração facilita o bem. Oh, aleluia. Tem aquela pessoa com o coração duro, né? Você fala uma vez, fala duas vezes, fala três vezes e nada. Vai para a oração, irmão. O segundo tópico da mensagem é: a oração facilita o bem. Não vai gritar não. Ah, ele vai ter que fazer. Ah, vai ter que nada. Ora, que facilita o bem. A oração facilita o bem. Provérbios capítulo 3, acompanhem comigo. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 27. Olha o que é que vai dizer. Não negueis o bem a quem tenha direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Oh, glória a Deus. Está no seu poder orar? Está no seu poder clamar? Então clama. Então ora. Por quê? Se a oração evita o mal, de igual forma ela facilita o bem. A oração nos conecta diretamente ao trono da graça, de onde vem todo o dom perfeito e toda a dádiva. Tiago 1,17. Quando oramos, abrimos a porta para Deus entrar em nossos problemas e situações e trabalhar com eles. Oh, louvado seja Deus. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Diga comigo, o secreto que só Deus vê gera recompensa que só Deus dá. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, oh irmãos. Fecha a tua porta. E se você for observar no contexto, porta na casa de um judeu só era onde era guardado os mantimentos. Porque judeu não tinha porta. Só tinha porta onde era guardado os alimentos.
a comida, a logística da casa. Então era nesse lugar que Jesus estava falando, entra. Hoje não, nós temos quarto direitinho, né? Particularmente toda a nossa casa tem porta na cozinha, tem porta no banheiro, tem porta no quarto, tem porta na sala. Ninguém entra na nossa casa sem primeiro bater na porta para poder entrar, sim ou não? Mas nessa época não tinha, era só no lugar onde era guardado os mantimentos. E Jesus está declarando que Ele quer te dar uma recompensa, Ele quer liberar as promessas, mas é necessário que eu e você entremos dentro do secreto com Deus. Ô irmão, quantos crentes passando tribulação, luta, prova, sabe para onde vão? Para as redes sociais. Vai lá lançar suas mágoas, seus rancores, suas tristezas, suas decepções, e ninguém vai te ajudar. O que o povo pode fazer é dar uma curtida, colocar uma carinha triste, colocar lá, amiga, o que está acontecendo? O que houve com você? Aí você vai, não, irmão, entra dentro do quarto. Oh, Ramon de Cantarábias. Entra, fecha a porta. Fala com teu pai em secreto, porque em secreto Deus vai recompensar o seu clamor, a sua oração. Aleluia! Quando oramos, querido, abrimos a porta para Deus entrar em nossos problemas e situações e trabalhar com eles. Diga comigo, portanto, 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Quem disse isso foi um dos maiores pregadores, Spurgeon. 10 minutos orando são melhores do que 1 ano murmurando. Estamos na época que muito crente tem murmurado. Murmura do sol que está muito quente, murmura da chuva que está caindo demais, murmura da oração, murmura do culto, murmura do vizinho, murmura que a água, murmura que isso, murmura que aquilo. Querido, no deserto, se você for observar, sabe por que o povo ficou 40 anos andando no deserto? Era para eles andar 40 dias, e andaram 40 anos. Sabe quem foi a culpa? Diga murmuração. Diga para cada murmuração, Deus acrescentou 1 ano. Olha aí, irmão. 40 anos, porque eles entraram para um caminho da murmuração. Irmão, quando nós começamos a murmurar, sabe o que nós estamos dizendo? Que Deus é insuficiente para entrar na minha e na tua causa. Deus é insuficiente para resolver qualquer tipo de problema. Então, em nome de Jesus, passamos 10 minutos orando do que 1 ano murmurando. Sabe por quê, irmão? A oração é um antídoto para todas as nossas aflições. O que Tiago vai dizer? Se há alguém aflito, olha o direcionamento, ore. Está aflito? Vai para a oração. Ei, Biande Candarábias. Está aflito, o teu coração está pesaroso, está trancado. É oração. Vai para a oração. Vai clamar ao Senhor. Tiago, ele vai declarar isso. Está alguém triste? Está alguém aflito entre vós? Ore. Mas se está alegre, cante louvores a Deus. Ô, irmão, você precisa confundir o teu inimigo. Ele vai olhar e vai dizer, olha lá, agora não vai sair desse problema, agora não vai sair dessa situação. Engano dele, porque Deus, na noite desse dia, Ele está direcionando a minha vida e está direcionando também a tua vida. Aleluia! Diga, a oração alivia o coração. É isso, irmão, a oração alivia o coração. Está com o coração pesado? Está com o coração aprisionado? Vai orar, porque a oração alivia o coração. Diga, a oração facilita o bem. Terceiro, diga, a oração agrada a Deus. Oh, querido, se tem uma coisa que agrada a Deus é a oração. Observa comigo de novo em Mateus capítulo de número 6.
Aleluia. Ó, capítulo 6, a partir do verso 9, vai dizer: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais, santificado seja o teu, ó, venha o teu, seja feita a tua, assim na terra como o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas, ó, assim como nós temos perdoado os nossos, e não nos deixei entrar em, ó, mas livrar-nos do, porque teu, o poder, para todos sempre, ó, não terminou aí não, 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Diga: oração agrada a Deus. Diga: e o perdão libera a vitória. Libera a vitória, irmão. Sabe o que é a ofensa? Já estou aqui no último tópico. Sabe o que é a ofensa? Ofensa é quando alguém toca no teu caráter. Algo que você não fez, mas alguém levanta um falso testemunho contra o teu caráter. Tem gente que mata pelo teu caráter. Mata no sentido assim: eu não falo mais com aquela pessoa, tocou na minha integridade, tocou no meu caráter, eu não faço isso. Sabe o que é isso? A pessoa te ofendeu. Porque ninguém vai te ofender te dando uma flor. Ninguém vai te ofender fazendo um pix para você. Bom seria, né? Oh, irmão, uma ofensa de um pix. Oh, meu Deus, como seria bom. Sim ou não, querido? Mas não, ofensa é alguém tocar na tua intimidade, te denigrir, tentar manchar o teu caráter. Mas você tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Você vai declarar e vai dizer: eu não me deixarei me abater dessa ofensa. Embora possa ser que eu esteja triste, possa ser que eu venha estar cabisbaixo, mas o Senhor entrará comigo nessa guerra e me dará a vitória. Se você crê, levanta suas mãos e louva o Senhor. Aleluia, louve o Senhor com as suas palmas. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! O reconhecimento do amor paterno de Deus é a primeira e mais simples, e também a última e mais elevada lição na escola da oração. Diga: eu tenho um pai. Ah, tá fraco, irmão. Diga: eu tenho um pai. Diga: e quando eu oro, ele me ouve. Diga: possa ser que ele não me responda. Diga: na hora que eu quero. Diga: mas me ouvir, me ouve. Reis. Calamanderemas. O reconhecimento do porquê. Diga: eu tenho um pai. Diga: eu tenho um pai. Diga: Deus é meu pai. Eu não sei como foi o teu pai. Eu não sei se você foi criado por pai. Eu não sei como foi a tua vida. Mas eu tenho a plena certeza e a convicção: se você entrou daquelas portas para dentro, você não tem uma figura paterna de alguém do sexo masculino que cuidou de você, que te direcionou, que supriu todas as suas faltas. Eu quero te dizer uma coisa: que você está no melhor lugar do mundo. Talvez o teu pai terreno falhou com você, mas o teu pai celestial, ele está suprindo todas as suas necessidades. Aleluia! Diga mais uma vez: eu tenho um pai. Deus quer ter comunhão conosco, e a oração nos leva a isso. Obedecemos a Bíblia pela fé, e a fé agrada a Deus. Oh, aleluia! É uma ordem, diga: é uma ordem. Orar sem cessar. Alguns dizem: não tenho tempo para orar. Meu dia está muito cheio. Talvez seu dia não esteja muito cheio,
mas vazio de Deus. Ele quer estar conosco, habitar em nós. E ao orarmos, agradamos o coração de Deus. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, a oração te dá livramento. Talvez alguma coisa iria acontecer de mal, de ruim, para com a tua vida, para com os teus parentes, durante o dia, durante a semana. Mas quando eu e você oramos, entramos no quarto da oração, no secreto com Deus, tudo é solucionado, tudo é resolvido. Diga, a oração agrada a Deus. Que nós venhamos orar, que nós venhamos entrar nesta sala da intercessão, que nós venhamos clamar ao Senhor. Querido, se tem muito livro de oração, livro de teologia da oração, estudo da oração, mas o que nós precisamos é orar ao Senhor. E orar, irmãos, é quando não se tem vontade. Alguém diz assim, pastor, mas eu estou sem vontade de orar. Quem disse que você tem que ter vontade para orar? Quem disse que você tem que querer orar? Eu aprendi uma coisa com o pastor Hernando Dias Lopes. Ele vai falar, nós precisamos orar sem sentir nada. Mas ao momento de sentirmos alguma coisa, no momento que nós estamos orando, é aí que nós devemos prolongar mais ainda a nossa oração. Deus, Ele quer abrir as comportas do céu sobre a tua vida. Deus, Ele quer cumprir aquelas promessas que Ele te fez. Deus quer realizar coisas grandes e firmes que eu e você não sabemos, mas nós precisamos orar. Diga, quando a igreja ora, Deus revela o futuro. Ele quer revelar o futuro. Ele quer revelar o futuro. O tema lá na igreja esse ano é serviço, é trabalho, mas não tem como trabalhar sem oração. Olha o tema desse ano que Deus colocou no coração do pastor Carlos Henrique. 2024, ano apostólico de expansão. Está dentro da visão do serviço. Está dentro da visão do trabalho. Porque sem trabalho, sem serviço, não tem expansão. E para trabalhar, para expandir, precisamos orar. Oh, precisamos entrar na escola da oração. Precisamos entrar nesse exercício. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, você está no ambiente profético. Você pode ficar de pé? Posso colocar a igreja de pé, pastor? Você pode ficar de pé, queridos? Em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Você está no ambiente profético. E Deus, na noite desse dia, Ele quer liberar as promessas que estão aprisionadas no mundo espiritual. Basta uma atitude minha tua. Qual é a atitude, pastor? Simples, orar. Orar, diga orar, sem reservas. É orar sem reservas. É orar se entregando de corpo, alma e espírito. Oh, querido, você entra na dimensão espiritual e as comportas dos céus são abertas para mim e para a tua vida. Entrou gente aqui pensando algo que não louva a Deus. Algo, Espírito Santo, até mesmo para acabar com a sua própria vida. Nada se resolve, vou dar um basta nisso. Nada se resolve, vou dar um basta naquilo. Mas você tem um pai. E você entrou no lugar onde teu pai se faz presente. Oh, aleluia! A Bíblia diz que Ana, por mais que Ana estava angustiada, por mais que Ana estava triste, ela não deixou de orar. Ela não deixou de clamar. Ela não deixou de interceder. E na hora certa, no momento certo, quando ela pediu, e pediu certo, e pediu com fé, Deus atendeu o pedido dela. E você nessa noite vai pedir com fé. Você nessa noite vai pedir com certeza, sem duvidar no seu coração. Porque Deus está pronto a te ouvir e também está pronto a ouvir e responder a tua oração e o teu clamor. Clama-me e responder-te-eis. Anunciar-te-eis coisas, grandes. É grande, pastor. É grande, pastor Carlos
Carlos Henrique. É grandes e firmes. O que Deus tem para esse ministério é coisa grande e firme. Não é pequeno e sem estabilidade, não. É grande e firmes. Que eu e você não sabemos. Mas é necessário orar. É necessário clamar. É necessário interceder. Fica de pé e nós iremos clamar. Vamos interceder juntos, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o teu pedido, mas o teu Pai está aqui. E Ele está com os ouvidos não agravados. Ele está com as suas mãos não encolhidas, mas Ele está com as suas mãos estendidas. Seus ouvidos não estão agravados. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele vai ouvir o teu clamor. Pai, no nome de Jesus, eu estou aqui juntamente com a tua igreja na noite desse dia. Nessa terça-feira de guerra, nessa terça-feira profética, nessa terça-feira, Senhor, de libertação, nessa terça-feira que o Senhor escolheu esse lugar, esse dia, Senhor, esses discípulos para estar aqui, cada um enfrentando uma guerra, cada um enfrentando, meu Senhor, uma tempestade, cada um, Senhor, até mesmo achando que está sozinho nessa embarcação, mas a tua palavra nos revela, Senhor, que o Senhor estava naquela embarcação, a qual o Senhor deu ordem para atravessar para o outro lado. Senhor, o Senhor quer acrescentar nossa fé na noite desse dia. O Senhor quer acrescentar a fé da tua igreja. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquilo que se espera. Senhor, esse crente, esse discípulo, esse filho está olhando, mas não está vendo a saída. Está olhando, mas não está vendo a solução. Está olhando, mas não está vendo a provisão. Mas nessa noite o Senhor dá a saída. Nessa noite o Senhor dá a direção. Nessa noite o Senhor traz a provisão para esta casa. Provisão para esta casa. Provisão para esta família. Provisão para esse ministério. Provisão, Senhor, para esta família espiritual. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome